O modelo de governo da Idade Média, qual era? Lembra um pouquinho de história? Eram as monarquias absolutistas. O rei detinha na sua mão, o poder executivo, legislativo, judiciário. Ele criava as leis, ele as executava e ele julgava, né? Então ele começa a criar maneiras de quê? De também ter o poder sobre a igreja. Ele queria se divorciar, ele era o rei da Inglaterra. Quem era o Papa Clemente VII para dizer para ele que ele não ia se casar, não é? E aí o que acontece? Como a igreja católica, da Inglaterra, a igreja católica inglesa, ela era dirigida pelo direito canônico romano, a palavra final sobre questões cristãs, questões religiosas, era dada por Roma. O divórcio, você lembra disso? Que até uma história bem recente, aí vamos falar de século XIX, né? O divórcio, início do século XX, o divórcio não era aceito pela igreja católica, não era aceito pela igreja cristã, né? Hoje ainda há aquelas questões, o nosso sistema jurídico hoje aceita a questão do divórcio, mas você imagina só, o rei queria se divorciar e a igreja não deixava. E aí o que ele faz? De 1532 a 1534, o parlamento inglês começa a aprovar alguns atos, de pouquinho em pouquinho. O rei e o parlamento inglês, a Inglaterra, eles vão minando o poder e a autoridade do Papa sobre a igreja inglesa. Eles vão tirando esse poder, eles vão diminuindo esse poder, né? Até que em 1534 o parlamento inglês declara Henrique VIII chefe supremo da igreja inglesa na terra. Isso em 1534. O que ele faz? Quando ele se torna o chefe supremo da igreja inglesa, né, na terra, ele se divorcia de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Aí você fala assim, então ali começou a igreja anglicana. Sim, ali começa, podemos dizer, a igreja anglicana a tomar forma. Ela já havia no papel desde do tempo de 1200, os anos 1200. Mas naquele tempo ali, em 1534, começa então ela a tomar forma. Agora pense uma coisa, não era uma questão teológica que estava fazendo a Inglaterra romper com o papado e criar e ter a sua autonomia eclesiástica. Não era problema teológico, eles não estavam discutindo ali questões teológicas relevantes que pudessem fazer esse cisma. Era simplesmente um ato político. Foi um fato político que deu origem à questão do da independência inglesa com relação ao papado, tá? E começa a dar forma à igreja anglicana naquele tempo. Só que aí os reis não são eternos. A sucessora de Henrique VIII, que era sua filha mais velha, Maria I, o que ela faz? Ela não concordava com essa independência inglesa. E ela vai fazer o quê? Ela, quando assume o trono, em 1553, ela restaura a autoridade papal sobre a Inglaterra. Ou seja, rei Henrique VIII, né, ele institui a independência, ele se torna o chefe supremo da igreja inglesa na terra, e aí ele se torna o líder, né, também religioso. Mas Maria I não, ela fala, não, tem esse negócio não, o líder espiritual na terra e o líder espiritual sobre a igreja é o Papa, sobre a Inglaterra é o Papa, e ela restaura o catolicismo romano na Inglaterra. A gente acha que quando Henrique VIII faz um ato desse, que as coisas vão continuar indo, né? Vão continuar tocando. A gente tem uma visão muito romântica da história. Não, a história ela não é romântica. Na verdade, a história ela é
ela é feita de fatos muito fortes, de situações muito fortes. Então, romper com o catolicismo não era algo muito fácil. Lembre-se você que a gente tem a questão de Lutero, né? Anos atrás já viu o rompimento de Lutero. Então o protestantismo ele estava em alta, era a febre do momento, era o protestantismo, né? Mas Maria primeiro, que ela fala, não, vamos trazer de volta, vamos restaurar, e ela restaura o poder papal, só que ela permanece apenas 6 anos como líder inglesa, né? Como rainha, como soberana. E aí vem Elizabeth I, tá? Não é essa agora não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Elizabeth I. E aí o que acontece? A Elizabeth I, ela baixa um decreto, tá, junto com o parlamento, aonde ela reafirma a supremacia real sobre a igreja. No ato real que Elizabeth I faz, ela reafirma, ou seja, ela cancela o que Maria I fez, tá? Maria I fez, que foi retornar o domínio e a autoridade papal sobre a igreja inglesa, e ela muda isso, ela não, eu vou reafirmar a supremacia real, e ela se declara, no ato de 1559, governadora suprema da igreja na Inglaterra, né? E com o decreto de Elizabeth I, o que vai acontecer? Vão parar as doações de dinheiro, as ofertas, né? O envio de recursos para Roma. Vai parar esse negócio. Não somente isso, né? Mas a influência do Papa na indicação dos bispos e arcebispos também vai cessar. Ou seja, com Elizabeth I, é que vai começar e vai se estabelecer, então, podemos dizer assim, a autonomia inglesa sobre a questão da religião cristã no período da Inglaterra. Até aí, gente, está dando para entender? É muita informação, mas eu preciso que você entenda esse contexto histórico, porque às vezes a gente lê a história, a gente sabe que foi um rei inglês que queria casar com outra mulher, e ele queria, aí se rompe com o Papa, e fica tudo certo. Não fica tudo certo. Foi um período de discussões, foi um período de debates, foi um período que as coisas foram devagar acontecendo. A gente fica imaginando aqui o nível de debates, né? As reuniões, para que aquilo fosse tomando forma. Mas é óbvio que o protestantismo luterano, ele teve influência também sobre a Inglaterra, tá? É óbvio, ele influenciou a Alemanha, né? Os germanos na época, ele influenciou várias terras naquela época, e é óbvio que o pensamento protestante, ele chega à Inglaterra, e vai influenciar a Inglaterra. É claro que a questão do divórcio de Henrique VIII teve um peso, foi o estopim disso, mas não era o estopim da coisa, porque o termo anglicano, ele vai aparecer séculos antes, né? Mais ou menos aí 300 anos antes do rei Henrique criar a igreja, dar forma, né, efetivamente, à igreja anglicana. Mas vamos lá, mas tem mais um outro cara, um outro rei chamado Eduardo VI. O que Eduardo VI faz? É ele que vai tornar a liturgia dessa nova igreja uma liturgia protestante. Porque, gente, imagina só, vamos parar para pensar uma coisa aqui. Qual era a igreja, o modelo de igreja que se tinha naquela época? Católica, apostólica, romana. Esse era o modelo de igreja. Como é que se realizavam os cultos naquela época? Segundo qual modelo? Esse modelo, católico, apostólico, romano. Se fosse hoje em dia, se nós criássemos imagine só na sua cabeça, tá? É claro que isso não existe, mas imagine que a gente cria uma nova religião. Qual é o modelo que a gente tem? A gente sempre vai criar algo baseado em alguma coisa que a gente tem antes, né? Então, a igreja anglicana, ela foi criada com a sua liturgia aonde? Baseada em quê? No catolicismo. Mas só que Eduardo VI, né, ele vai tornar a liturgia anglicana
protestante. Com a ajuda de quem? Do arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer. Esse camarada, ele vai ajudar Eduardo VI a fazer o quê? Dar forma protestante à igreja anglicana. Elizabeth I cria a igreja autônoma. Eduardo VI dá o quê? Forma. Cria, claro, começa com Henrique VIII, tá, gente? O Henrique VIII, ele dá o start, né? Ele é responsável pelo início, e aí vem a Maria, retorna, vem Elizabeth I e cria realmente, efetivamente, a igreja autônoma, tá? Mas Eduardo VI, juntamente com o arcebispo de Cantuária, vai fazer o quê? Ele vai dar forma protestante àquilo. O que acontece é que quando Elizabeth I cria a igreja autônoma da Inglaterra, os artigos de fé dessa igreja agradaram católicos, luteranos e calvinistas. Ou seja, ela conseguiu de alguma maneira, né, agradar a maioria dos cristãos que viviam na Inglaterra naquele tempo. Tá bom, gente? É muita informação histórica, mas isso é muito importante para que a gente possa entender em que meio surge a igreja metodista. Como é que a igreja metodista vai se surgir, né? E aí, do século XVI, a igreja metodista ela vai aparecer, na verdade, no século XVIII. O que estava acontecendo no século XVIII, né? Quem se lembra aí de história, estudou história medieval, né? Estudou as revoluções, você vai lembrar de um negócio chamado Revolução Industrial. Até o século XVIII, a população inglesa ela nunca passou de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Era um povo agrário, vivia na agricultura, mas com a Revolução Industrial começou uma migração de pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. Para você ter uma ideia, a Inglaterra no século XVIII ela tinha aproximadamente 7 milhões de habitantes. Durante muitos anos e muitos séculos, né, devido a diversos fatores, a população inglesa nunca passou de 3 milhões. Só que agora em 200 anos ela pula para 7, ela mais que dobra. Em virtude de quê? Da Revolução Industrial. Então, aonde surge a igreja metodista? Como é que surge, né, a igreja metodista? Todo mundo sabe que o fundador da nossa igreja foi um pastor anglicano chamado, um teólogo anglicano e pastor chamado João Wesley. Quem era João Wesley? Né? 15º filho de um casal chamado Samuel Wesley e Susana Wesley. Samuel era pastor anglicano, né? Envolvido também com política, tá? Mas o contexto social que a igreja e João Wesley nasce, e eu estou falando de João Wesley, o nascimento dele, como é que era a Inglaterra no século XVIII? Uma migração do campo para a cidade, tá? As indústrias trabalhando, pessoas morando nos podemos chamar assim, guetos, tá? Mas trabalhando mais de 20 horas, quase 20 horas por dia, recebendo um salário muito baixo. Então você imagina um trabalhador vindo do campo, morando numa cidade, muita miséria, muita sujeira, tá? Pobreza. A Inglaterra ela era corrupta, de corrupção, né? A gente entende aqui no Brasil, misericórdia, onde isso vai acabar em nome de Jesus. Era uma terra com muitos vícios, principalmente o alcoolismo, era o vício, o pior vício naquele tempo. Acredita-se, por incrível que pareça, né? Um adendo aqui, o maior índice de mortes na Inglaterra era por atropelamento de carruagens, né, e carroças, charretes. Por quê? Porque a pessoa andava tão bêbada na rua que às vezes ela caía, né, alcoolizada. E as pessoas que vinham conduzindo as suas carruagens, as suas charretes e carroças, elas não se desviavam daquele caído. Simplesmente os cavalos atropelavam aquelas pessoas. Então você imagina que o gênero humano, a vida humana não valia nada na Inglaterra no século XVIII. Era nesse contexto aí
que nasce João Wesley. É nesse contexto aí que Samuel Wesley é pastor anglicano. É nesse contexto que você imagina qual era a posição do cristianismo. Na verdade, o cristianismo inglês no século XVIII ele estava morrendo por causa do quê? Da apatia religiosa. Gente, para pensar uma coisa, vamos raciocinar aqui. Século XVIII, Revolução Industrial, migração do interior da Inglaterra, dos campos para a cidade. Começa as cidades não terem infraestrutura para receber essa mão de obra, né, que estavam trabalhando nas indústrias e nas minas de carvão inglesas, do carvão que se mantinham as fábricas, as caldeiras funcionando. Então você tinha muita pobreza, aumento rápido da pobreza, muita miséria. Junto com a miséria, você imagina o nível de doenças, enfermidades, a taxa de mortalidade infantil era altíssima nessa época. Um governo corrupto, tá? Muitos vícios, o alcoolismo deles. E aí nesse ambiente o que você tem também, né, de questão social? Violência. Então nesse contexto de violência, vício, a miséria, pobreza, corrupção, você tem uma igreja que não está nem aí para isso. A igreja anglicana, ela era apática aos problemas da sociedade. Ela não se importava com aquilo que estava à sua volta, tá? Você imagina que foi uma igreja criada pelo rei. Você imagina o status das pessoas que frequentavam, né, aquelas igrejas. Então, era esse o contexto da época, da sociedade inglesa naquela época, e também da igreja anglicana naquela época. Uma igreja ligada à corte, tá? Uma igreja ligada à aristocracia inglesa, que não se importava com os problemas sociais daquela época, e você ainda tinha a questão, né, de as pessoas olharem para a igreja, olharem para o cristianismo e falar assim: essa religião não tem interferência na minha vida, ela não faz a diferença na minha vida. É nisso aí que vai surgir e vai nascer João Wesley. Como Samuel Wesley, ele tinha muitos afazeres pastorais e políticos, quem cuidava dos filhos era Susana, tá? Essa mulher é um exemplo de criação, de educação de filhos muito tremendo, porque a história conta que Susana, ela dedicava um tempo para cada um dos filhos, né? E então ela gastava aí pelo menos, digamos que seja 1 hora para cada filho, pelo menos 15 horas do seu dia, cuidando e estando com cada filho e filha, ensinando eles a orar, ensinando eles a sua vida, não somente com Deus, mas a educação de um filho, e também conversar com eles, né? É muito interessante isso. A gente fala que hoje a gente não tem tempo para nada, né? A gente, na maioria das vezes, a gente pega os nossos filhos, colocamos em creches integrais, porque a gente tem que estudar, e tem que trabalhar, e tem que dar o sustento. Não estou questionando a sua vida não, tá, meu irmão? E minha irmã, não estou fazendo isso não. Cada um sabe como conduz a sua vida, como governa a sua casa e como educa os seus filhos. Não estou te dando nenhuma interferência nessa área, porém que ela gastava 1 hora por dia com cada filho, né? Então era ela que educava a família, e também era ela que administrava a casa, até financeiramente, tá? Então ela era a verdadeira dona de casa, era Susana Wesley. E aí o que a gente aprende com Susana Wesley, né? O que a gente aprende com essas questões todas? Você sabe que a Inglaterra é um país frio no inverno. Na verdade, mesmo no verão, a Inglaterra é bem fria. Eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra no nosso verão aqui, né? Aliás, no nosso inverno aqui no verão lá, no mês de julho, e na volta para o Brasil, a gente pegou um voo de dia e estava fazendo 12 graus lá na Inglaterra, aquela garoa, né? Aquela nuvem cinzenta, um frio mesmo, a gente estava lá com muito frio. Então a Inglaterra é um país frio. Quando eles têm aquelas ondas de calor, eles sofrem muito. Então qual é o lugar mais quente da casa
num ambiente frio? A cozinha. E o que Susan Wesley fazia, né? Ela reunia os filhos dela com filhos de outros vizinhos e de outras pessoas da igreja, para nos domingos pela manhã ensinar as escrituras para eles. Daí de onde surge, né, todo domingo de manhã, estando à beira do fogão, numa cozinha, aprendendo a palavra. Você lembra? O que você faz todo dia, todo domingo de manhã? Onde você está? Hoje não, porque a gente está em casa. Todo domingo de manhã a gente está na escola dominical. Então Susan Wesley, na verdade, ela vai começar, né, a instituir essa questão de uma escola dominical, que era uma escola que tinha a ideia de alfabetizar crianças, mas também ensinar as escrituras. Tanto que João Wesley, ele foi alfabetizado por Susana através do livro de Salmos. Ou seja, como é que ela fez João Wesley aprender a estudar, aprender a ler e a escrever? Com o livro de Salmos, né? Então a gente percebe aí o cuidado dessa mulher. Mas vamos voltar aqui, deixa a Susana lá, vamos voltar aqui para a origem da igreja metodista. João Wesley, então, que é o fundador da igreja metodista, tá? Ele foi salvo de um incêndio. Você já deve ter ouvido essa história, se nunca ouviu, estou falando agora. A casa dos Wesley pegou fogo e, na verdade, o Wesley foi milagrosamente salvo. Ele tinha, se não me engano, 5 anos. Se eu estiver enganado aí, os teólogos, outros pastores, historiadores me ajudem, me corrijam, por favor. Mas, se eu não estou enganado, foi com 5 anos de idade. E aquilo marcou Susana, né? E ele mesmo, quando ele se falava dessa questão dele ter sido milagrosamente salvo do incêndio que destruiu totalmente a casa dos Wesley, né? Ele compara a Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2, quando ele fala que ele era um tição tirado do fogo, tá? Com 17 anos ele vai para Oxford. Os 11 anos, 12 anos mais ou menos, ele vai para uma escola pública em ritmo de internato, fica ali até os 17. Os 17 ele é admitido em Oxford e ele passa a estudar teologia em Oxford. Ali em Oxford, junto com Carlos Wesley, ele cria o que a gente chama de Clube Santo. Você já deve ter ouvido essa expressão. O que era o Clube Santo, né? Várias especulações, vários estudos sobre isso, mas basicamente era um grupo de alunos, de estudantes, liderados por Carlos Wesley e João Wesley, que se dedicavam e se reuniam basicamente para meditar na Bíblia e orar. Esse era o Clube Santo. O Clube Santo se tornou uma reunião e foi gerando uma comunhão entre eles, que eles faziam tudo igual, maneira de andar era igual, eles tinham métodos para estudar a Bíblia, métodos para meditar na palavra, horários, tudo era muito cronometrado, né? Em inglês é assim, o povo inglês ele é muito cronometrado nas suas coisas, diferente da gente brasileiro, né? A gente deixa tudo para a última hora, estamos sempre atrasados, enfim. Mas eles tinham métodos para tudo. E daí eles começaram a ser apelidados pelos outros alunos de Oxford e também por outras pessoas, daqueles que têm métodos, ou metodistas. Então, na verdade, o nome da nossa igreja, podemos dizer assim, que veio de uma zoação, né? A gente veio de uma brincadeira, veio de uma constatação de algo que eles tinham, que era o quê? Método para tudo, para andar, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para estudos, né? Enfim, e aí nós viramos os metodistas, tá? O Wesley, ele tinha uma preocupação social muito grande, tá? Ele tinha uma preocupação social, ele olhava o quadro de miséria, o quadro social daquela época, e ele começa a se importar com aquilo, tanto que o Wesley, ele passa a estudar vários ramos de coisas, né? Ele estuda sobre botânica, ele tem alguns estudos na área médica, então ele procurava ajudar as outras pessoas. Os livros dos quais ele escrevia, né, o dinheiro que era arrecadado com os livros era investido em obras sociais naquela época. E mesmo sendo pastor anglicano,
ele não tinha tanta abertura na igreja anglicana, né? Ele já tinha sido como é que eu posso dizer assim, colocado de lado pela igreja católica, igreja anglicana, né? Advertido, já tinha sido proibido de pregar nos púlpitos, né? Nas igrejas anglicanas. Ele volta de uma suspensão, continua pregando o evangelho de uma maneira diferente dos anglicanos daquela época, até que a hora que ele perde, né? Ele é impedido de pregar nas igrejas anglicanas. Mas ele era um pastor anglicano, tá? Ele não tinha muita abertura para continuar pregando dentro de uma igreja. E para onde Wesley vai pregar? Ele vai pregar na rua. Na verdade, gente, Wesley não gostava muito de pregar na rua, né? Ele gostava de pregar na igreja. Mas como ele não tinha mais o altar anglicano para pregar, ele fala aquela frase famosa dele, né? O mundo é a minha paróquia. Para onde ele vai? Para as minas de carvão. Ele vai pregar para os mineiros, ele vai pregar para aquelas pessoas que estão saindo dos bares, ele vai pregar para os trabalhadores das indústrias, né? Então ele começa a pregar nas praças, ele começa a pregar nas ruas. Podemos dizer assim que as pregações ao ar livre começaram através de Wesley. O que a gente tem hoje aqui no Brasil, de você poder pregar na rua, de fazer os cultos ao ar livre. Eu lembro quando era criança, na igreja metodista fazia muito culto ao ar livre na praça, outras denominações faziam também, muitas fazem ainda, né? Mas isso começou com quem? Com Wesley. Já que ele era impedido de ministrar na igreja, já que ele era impedido de pregar na igreja, para onde Wesley ia? Para as praças. Ele ia para as praças pregar, ele ia para as praças falar do evangelho, e muitas pessoas se convertiam, muitas mesmo, tá? Até que Carlos Wesley, ele convida, né? Eles descobrem a necessidade de evangelização na Virgínia, nos Estados Unidos. Lembre-se você que os Estados Unidos, eles eram o quê? O que eles eram? Colônia inglesa, tá? E começou um chamado para que pregadores ingleses fossem para os Estados Unidos para evangelizar os índios. Então Wesley, em 1736, o que ele faz? Ele aceita ir para os Estados Unidos para evangelizar os índios. Passa 2 anos no estado da Virgínia, né? E foi um desastre. O mesmo pregador que pregava nas praças, pregava nas saídas das empresas, né, das indústrias, pregava nas minas de carvão, esse mesmo homem, que muitos na Inglaterra davam ouvido, recebiam o evangelho, né, se convertiam, converteu ninguém. Em 2 anos de trabalho, nos Estados Unidos, ele não converte nenhum índio. E ele faz uma frase muito interessante, também muito conhecida no metodismo. Se você ainda não conhece, vai aprender agora. Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele fica frustrado depois de 2 anos de pregação nos Estados Unidos, sem nenhuma alma se converter. A ideia dele qual era? Aquela ideia romântica, né, de ir a missões. Se eu prego bem aqui, meu ministério é bom aqui, vai ser bom lá. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Ele volta frustrado depois de 2 anos de pregação, sem nenhuma alma se convertendo, nenhum índio se converteu, e ele entra num navio de volta para Londres. E o que acontece na travessia do Atlântico? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Wesley tinha medo de morrer, né? Ele acreditava em uma questão teológica, a gente não vai entrar nisso, mas tem a ver com a questão, ele achava que ninguém poderia justificar os seus pecados, ele tinha medo da morte. E aí, naquela viagem de navio dos Estados Unidos para a Inglaterra, o que acontece no meio do mar? Aquelas tempestades imensas.
Gente, lembra, pensa um negócio. Nós estamos falando de 1737. Já viu Piratas do Caribe? Você sabe como é que eram os navios, né? Não é igual hoje, enormes transatlânticos, com aqueles sistemas que impedem o navio de ficar balançando, estabilizadores, propulsores, GPS, né, satélite, sonar, radar. Não, eram navios de madeira que, se não fossem bem feitos, eles quebravam com as ondas e quebravam com tudo aquilo que poderia acertar. Você imagina uma daquelas tempestades mesmo. Para onde o Wesley vai? Para o porão do navio, né? Ele não podia ficar no convés por causa da tempestade. Até hoje, né, eu tenho pessoas que são da Marinha Brasileira e eles falam que, dependendo da maneira como o mar está, o comandante do navio ele manda que todo mundo saia do convés e eles descem para ficarem abrigados. A mesma coisa, né, que acontecia na época de Wesley. Ele está no porão, morto de medo, morrendo de medo. E aí dentro do porão tinha um grupo de gente de mão dada, aleluia, cantando louvor, adorando o Senhor, declarando o poder de Deus. Eles cantavam, eles oravam como se nada tivesse acontecendo. E ele olha para aquele grupo, eram os moravianos, ele olha para aquele grupo, né? E ele começa a dizer assim: caramba, eu sou um teólogo, eu sou pastor, eu vim para evangelizar e eu estou aqui morrendo de medo, mas tem um grupo ali que está orando, tem um grupo ali que está clamando, e eles parecem que não tem medo da morte. Eu quero saber o que eles têm que eu não tenho. E aí Wesley começa a se aproximar, né, dos moravianos, começa a buscar ao Senhor, né? E até no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres. Se você é metodista, você conhece essa história, né? Enquanto ele foi para uma reunião de oração, e o que ele escreveu no diário dele foi que ele foi sem vontade. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu fui num culto sem vontade, Deus falou comigo de maneira poderosa. E com Wesley, naquele dia, foi a mesma coisa. Ele vai até aquela reunião de oração na rua Aldersgate, e a pessoa que estava conduzindo a reunião de oração começou a ler o prefácio de Lutero à Epístola de Romanos, especificamente Romanos capítulo 8, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gosto muito desse versículo. Mas aquela pessoa que dirigia a reunião começou a ler o prefácio, comentário de Lutero sobre Romanos. E o que aconteceu com Wesley? Ele começou a sentir o coração, essa expressão, estranhamente aquecido. Naquele momento ele teve a certeza de ter os seus pecados perdoados. Da onde a gente tem, nós como metodistas, nós celebramos 24 de maio, todo ano, como sendo o dia da experiência religiosa de John Wesley, né? O dia do coração aquecido. Esse é o dia que a gente chama, porque o nome que ele fala, né? A expressão que ele fala, que o coração dele se tornou estranhamente aquecido. Irmão, que o nosso coração seja estranhamente aquecido. A partir daquele momento ali, o ministério de Wesley muda radicalmente, né? Ele já não tinha mais, não entrava mais na igreja anglicana, não pregava mais na igreja anglicana, e ele começa a pregar e as pessoas começam a se converter, e ele começa a organizar, né? A influência dos moravianos em Wesley levou ele a criar então as sociedades e as pequenas classes que eram lideradas por leigos. O que a gente vê hoje de estratégias de crescimento de igreja, estratégias de discipulado, visão celular, irmãos, não é nada mais, nada menos do que aquilo que Wesley fazia no século XVIII na Inglaterra. Criação de pequenas classes, olha os pequenos grupos aí, célula, como o nome que você quiser dar para a sua igreja, né? As sociedades, a gente tem até hoje na igreja metodista, sociedade de mulheres,
sociedade de homens, sociedade de jovens, sociedade juvenis, algumas sociedades mistas, sociedade de crianças, né? Mistas, a gente fala que mistura homens e mulheres, mas lideradas por quem? Por um pastor, pastora? Não, por leigos. O ministério leigo começa onde? A partir de Wesley, porque até então o evangelho só poderia ser pregado por clérigos, leia-se padres, leia-se pastores, sejam eles luteranos na época, né, e anglicanos, mas somente um clérigo poderia pregar o evangelho. Wesley começa a inovar, uma mudança radical que até hoje a gente vê. Uma pessoa que não tem o título clerical, né, o título de um pastor, de um padre, de um sacerdote, ele não tem esse título, mas ele pode pregar o evangelho. Quem começou com isso? Wesley, criando as pequenas classes, né, fazendo com que leigos compartilhassem Bíblia, e isso baseado num treinamento. Wesley ensinava os seus pregadores, ensinava-os, né, e tinha quantidade de livros que eles tinham que estudar para que eles pudessem aprender a pregar. Mas ele começa isso. Só que nesse tempo, o que acontece com Wesley? Ele volta para os Estados Unidos, né? A missão na Virgínia estava na cabeça dele, e aí ele volta para os Estados Unidos para fazer novamente. Agora já não é mais evangelizar os índios, agora é pregar o evangelho. E o Wesley prega o evangelho, e ele deixa em um ano, 2 anos no máximo, ele deixa uma igreja edificada e organizada com cerca de 360 pessoas. O que antes dele ter o seu encontro com o Espírito Santo, né, ter o seu coração estranhamente aquecido, gente, foi um encontro com o poder de Deus. A gente não tem outra explicação a não ser o encontro com o poder de Deus. Wesley tem aquele encontro. O que antes era um fracasso se torna o quê? Se torna o início e se torna a primeira igreja metodista organizada. Por isso que a gente vai concluir esse vídeo agora, e a gente vai recomeçar já o outro. Nós vamos falar da igreja metodista nos Estados Unidos, para depois a gente falar da igreja no Brasil. Mas a igreja metodista, como metodista, ela se organiza primeiro nos Estados Unidos, em 1771. Primeiro lá, Wesley organiza essa igreja com 361 pessoas. Na verdade, depois que Wesley morre, é que a igreja metodista vai se organizar como igreja na Inglaterra. Porque Wesley, na verdade, ele morre anglicano, não havia igreja metodista organizada. A gente chama de movimento metodista, tá? A gente chama de movimento. Até Wesley, a gente não pode chamar de igreja, não havia uma igreja organizada, havia um movimento de pregação do evangelho, com uma forte visão social, preocupação de Wesley no social, né, na miséria do povo, naquilo que acontecia. Mas a igreja, assim, vamos organizar uma igreja metodista, só em 1791, depois da morte de Wesley, que eles vão organizar a então igreja metodista da Inglaterra. Até aí, tranquilo? Vamos dar uma pausa aqui agora, tá? E a gente vai gravar a outra parte, que é a parte da igreja metodista nos Estados Unidos. Deus te abençoe, filho. Continue aí. Pode não.